Olha, sem sombra de dúvida, a morte é um tema bem complicado de você falar, mas ao mesmo tempo muito reflexivo, muito rico, não é mesmo? E recentemente eu assisti um vídeo do Luiz Felipe Pondé, que é um dos filósofos, pensadores brasileiros que eu respeito bastante da atualidade, né? Aliás, um parênteses aqui, nós temos esse costume, né, de pagar muito pau para os gringos, né, para os pensadores gringos, para os pensadores aí europeus, enfim, os grandes, né, filósofos da era moderna ou até da era mais antiga, mas às vezes aqui dentro de casa mesmo, no Brasil, nós temos grandes mentes, né, grandes trabalhos que às vezes a gente não dá tanto devido valor. Luiz Felipe Pondé está na atualidade, mas ele não é de hoje, que é um grande professor, que é um grande filósofo, um grande pensador. E vale destacar que o Felipe ele é ateu, mas ele falou algo muito sensacional sobre a morte que eu quero dividir aqui com vocês e a gente também contextualizar no que diz a Bíblia, tá? Olha só, eu vou partilhar com vocês aqui a tela, mas eu peguei um pequeno trecho apenas para a gente analisar e em cima disto contextualizar dentro de alguns parâmetros bíblicos. Olha só que interessante, abre aspas para o grande filósofo Luiz Felipe Pondé. Agora, se existir vida após a morte, aí ela pode ser mais perigosa do que a vida. Primeiro porque você pode não ter saída dela. Tipo, já morreu. Não pode sair da vida após a morte. É para sempre. De fato. E aí, aquilo, se existir, como ela for, aí pode ser bem perigosa. Justamente porque riscos na eternidade pode ser muito mais perigoso do que na temporalidade que um dia acaba, não é mesmo? Sem dúvida. Então, se existe vida após a morte, é bom que essa vida após a morte seja leve, como muita gente acredita que é. Mas não há nenhuma garantia que seja. Não há nem garantia que exista, quanto mais que seja leve. Mas, sem dúvida nenhuma, tomando-se a morte como o fim absoluto de tudo, a vida é infinitamente mais perigosa do que a morte. Agora, se existir vida após a morte, que a gente não sabe como é, supondo-se que seja eterna, que você não morra pela segunda vez, como alguns índios acreditam que sim, aí a vida após a morte pode ser muito mais perigosa do que a vida que a gente tem hoje. Por quê? Porque tudo na eternidade é muito mais sério. Sensacional, né, cara? Sensacional. Luiz Felipe Pondé, como eu disse, tem o meu respeito, é um grande professor, um grande filósofo e é ateu. Vou reiterar de novo para você não achar que estou trazendo pessoas partidárias. Mas ele dá a visão dele de, olha, eu não acredito que tenha vida após a morte, mas se ela tiver, ela é muito mais perigosa do que a vida propriamente. Porque a vida, nós temos um certo controle das nossas atitudes. Agora, o que transcende a vida é uma coisa muito mais complicada. Até é uma fuga que muitos ateus e até agnósticos usam bastante, eu não vou me preocupar com o que transcende, porque eu não acredito que transcenda. Mas se transcender, o que vai acontecer? Então, realmente, aqui a filosofia parte da ideia de que, por mais que haja adversidade na vida, ela ainda assim não é tão nociva quanto uma eternidade incerta. E quem tem a eternidade incerta? Vamos olhar no texto bíblico? Vamos lá. Novamente, vamos partir aqui para a tela. Vou compartilhar com vocês. Estou pegando aqui um texto bíblico na internet, tá? No site Bíblia Online. Aliás, é um site muito bom, eu indico para você. Ignore aqui as propagandas, tá? Depois na edição eu vou ver se eu corto as propagandas. Mas olha só. O texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir ali do verso 19. Olha o que diz, que interessante. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, ou seja, na carne, na existência temporal, assim também todos serão vivificados em Cristo. Eu sei que você conhece esse texto. Então, só voltando aqui para mim. É exatamente o que o Pondé está ponderando, né? Com o perdão do trocadilho. A vida
Se ela é apenas natural, ela tem os seus problemas. Mas se ela transcende a eternidade no pós-a-morte, se o homem findou-se ou fundou-se apenas no carnal, vai dar ruim. E aí é que entra o medo real. Então, veja, o próprio pensador moderno convergindo com a Bíblia mostra o quê? A sabedoria aponta de que a vida sim é difícil. Eu não sei o que está passando, mas eu tenho certeza que está passando alguma dificuldade. Se não seja financeira, conjugal, familiar, social, eu não sei. Mas todos nós passamos alguns percalços. O fato é que, ainda que haja esses percalços, tanto a Bíblia quanto a filosofia moderna apontam de que a morte não é o maior problema do homem. Agora veja essa imagem. Ela está em inglês, mas eu vou traduzir para você, fique tranquilo. A primeiro momento você se assusta, meu Deus, é um crânio, olha, Senhor, tem ali uns símbolos e tal. Mas a mensagem do que está escrito aqui é profundamente bíblico, profundamente filosófico e profundamente transcendente. Está escrito em inglês: If you die, before you die, when you die, you'll not die. O que isso quer dizer em português? Se você morrer antes de você morrer, quando você morrer, você não vai morrer. Vou repetir. Se você morrer antes de morrer, quando de fato você morrer, você não vai morrer. Eu publiquei hoje no Instagram do De Tal Maneira um texto um pouco sobre isso, mas o fato é, aqui o âmago do pensamento é, se você espera da vida apenas essa pequena temporalidade, quando você morrer, biologicamente, de fato você morreu. Porque você morreu não crendo no transcendente. Você morreu tendo uma vida temporal dentro apenas daquilo que é o seu mundinho hoje. Agora, se nós, como cristãos, ou independente da sua fé, se você crê numa transcendência após a morte, quando a morte biológica chegar, ela não vai encontrar um ser mortal. Ela pode até levar biologicamente você, mas você não vai morrer naquele dia. Você morreu no dia que você entendeu que você não é apenas um ser biológico, que você tem transcendência. Então, quando você morrer, a morte não encontrará nada além de uma biologia que vai voltar para a Terra. Mas o espírito vai ser vivificado e reenxertado mais uma vez naquele que é a origem do universo, que é o próprio Deus. Então, resumindo, ainda que esteja morto, viverá.